estou extremamente feliz e extremamente alegre. Aí vocês podem pensar, que maravilha que o pastor está feliz, que maravilha que o pastor está alegre. Também, sendo pastor, até eu ficaria feliz e ficaria alegre. Ser pastor é algo fácil na vida, é o que muitas pessoas pensam por aí. Ser pastor é fácil, ser pastor é você estar livre de problemas, livre de dificuldades, mas isso não é a verdade para a vida de nenhum de nós. Vocês não concordam comigo, queridos irmãos, que a vida é difícil? Que a vida apresenta dificuldades, sofrimentos. Às vezes, de repente, está tudo acontecendo certo na sua vida, está tudo acontecendo bem, quando pode surgir uma notícia ruim para todos nós, né? Todos nós podemos ser acometidos por algum tipo de notícia ruim e complicada. E vejam bem, queridos irmãos, existe até a frase de um filme muito famoso que eu gosto muito, que é o Rocky Balboa. Quem gosta do Rocky Balboa aqui? Mais os homens gostam bastante, as mulheres não gostam muito, mas temos algumas mulheres que gostam, porque é um filme bom, é um filme muito legal. Eu gosto muito do filme Rocky Balboa. Inclusive, uma das frases que ele diz no 5º filme dele, vejam bem como eu sei bastante da história do Rocky Balboa, ele diz o seguinte: ninguém é capaz de bater como a vida nos bate. Ele enfrentou os mais variados adversários. O cara forte, alto, o cara baixinho, forte, que batia nele muito, muito, muito. E o que era legal do Rocky é que ele sempre se levantava e ia contragolpear o adversário. Era algo muito interessante. Mas essa frase, apesar de estar num filme, mexe muito com o nosso consciente e nos faz refletir demais. Ninguém bate tão forte quanto a vida. Você pode apanhar de quem for, mas a vida vai bater mais forte ainda. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 42, para nós meditarmos na palavra de Deus no dia de hoje. Ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Corá. 42, 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos irmãos, vocês
Sabem que no início aqui da mensagem eu trouxe uma introdução a respeito das dificuldades da vida e que nada pode ser tão difícil quanto a vida, né? Ninguém pode bater tão forte quanto a vida bate em nós. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês, para que vocês pudessem refletir. Em algum momento da vida de vocês, vocês tiveram uma tristeza tão profunda, passaram por uma dificuldade tão grande, que vocês chegaram até mesmo de duvidar da presença de Deus na vida de vocês? Eu não sei com relação aos irmãos, mas eu já passei inúmeras vezes por isso. E às vezes continuamos passando por essas situações. Porque você ora a Deus, você busca o Senhor, você clama, você jejua, você lê a palavra, mas a resposta não vem muitas vezes, ou o tempo vai se passando e as respostas não chegam, e nós pensamos, Senhor, por que se esqueceu de mim? Senhor, onde o Senhor está? Não é verdade, queridos irmãos? Vocês já passaram por algum momento assim? Eu já passei. E aqui nós estamos vendo o salmista passar por um tipo de sofrimento muito grande em sua vida. Este salmo é escrito pelos filhos de Corá. Só para que vocês tenham uma noção, Corá foi um homem de Deus, um levita do Senhor, o qual se rebelou contra Moisés. E por se rebelar contra Moisés, a terra engoliu ele e aqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés. Só que os seus filhos, eles sobreviveram para contar história e para continuarem adorando e levando as ofertas, fazendo o trabalho levítico diante do Senhor. Então esse daqui é um salmo dos levitas. Qual é o contexto histórico deste salmo? A nação de Israel, ela foi dividida, vocês sabem disso, entre Israel e Judá. E com isso, ela sofreu 2 cativeiros. O cativeiro assírio, no qual o povo de Israel, da parte do norte, eles foram para a região norte, na Assíria, e também no Líbano. O povo de Judá sofreu um outro cativeiro, que foi o cativeiro babilônico, no qual eles foram para uma direção leste, lá para Mesopotâmia, como nós conhecemos hoje, Irã, Iraque, conforme nós conhecemos hoje, tá certo? E o que acontece com esse rapaz aqui? Ele está neste exílio assírico, no qual ele está com a nação de Israel ao norte do seu país. Ele está longe da sua nação, ele está sofrendo por estar longe dos seus amigos, dos seus familiares. Ele está longe principalmente por não poder adorar a Deus. Por quê, queridos irmãos? Ele não podia ir ao templo do Senhor. Ele não podia mais ir à casa de Deus. Por isso que ele traz à memória aqui neste salmo o que está escrito no versículo 4. Ele diz o seguinte: lembro-me destas coisas, de quando eu tinha alegria e quando eu tinha felicidade. E dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Os guiava em procissão ao templo do Senhor. Este homem, por ser um levita, ele liderava o povo para a presença de Deus. Eles iam cantando com alegria para a presença do Senhor, para o templo, para a presença de Deus. Só que o que está acontecendo aqui? Ele não pode mais fazer essas coisas, porque ele está num exílio, ele está no cativeiro, ele está sendo escravizado por outros povos. Então ele está a uma distância de mais ou menos 150 quilômetros do templo de Deus. 150 quilômetros da presença de Deus, mais ou menos. Seria como se nós tivéssemos a nossa igreja aqui e todos nós, os irmãos, fôssemos exilados, fôssemos para Ubatuba, mais ou menos. Só que naquela época não tinha carro, não tinha internet para nós assistirmos os nossos cultos das nossas casas, não tinha nada. Eles não podiam estar na presença de Deus. Por isso que ele se entristece. Além de todas as situações que estão acontecendo na vida dele, toda a pobreza da nação de Israel, toda a miséria que eles estão sofrendo, provavelmente com fome, com perseguições,
eles não podiam ter a presença de Deus ali com eles. Eles não podiam adorar o Senhor no templo. Imaginem, queridos irmãos, que tristeza enorme que esse rapaz está passando, que esse salmista está passando. Por isso que nós vemos essa tristeza sendo descrita, versículo por versículo. Vejam o versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Você se alimentou hoje, irmão? Amém? Mas o salmista tinha as suas lágrimas como alimento. É lógico que aqui ele está fazendo uma hipérbole, né? Algo grandioso para mostrar o quanto ele chorava dia e noite. Mas vocês já choraram, queridos irmãos, até soluçar? É isso que está acontecendo com o salmista. Porque a situação dele está deplorável e ainda assim ele não está com a presença de Deus, ou ele não pode buscar a presença de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, o meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? As pessoas, os inimigos que haviam exilado Israel, além de tudo, ainda zombavam deles perguntando, onde está o seu Deus? Está chorando por quê? Você não tem um Deus grandioso? Será que muitas vezes nós também não sofremos e não passamos por essas coisas? Ué, você não prega Jesus? Cadê Jesus na sua vida? Por que crente sofre? Jesus não é o Todo-Poderoso, não é o vencedor? Que foi o que zombaram de Jesus naquela cruz. Se tu és o poderoso, se tu és Deus, por que não desce dessa cruz? Se nós somos cristãos, por que passamos por dificuldades? Por que passamos por sofrimentos? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. E ele fala aqui assim, ó, versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Queridos, eu creio, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que o pior tipo de cansaço é o cansaço da alma. O nosso corpo pode estar fraco, mas se nossa alma estiver forte, ainda assim a gente tem disposição para levantar. Porque se a nossa alma está abatida, de nada adianta nós estarmos fortes, porque a gente vai se render para a batalha da vida. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a nossa alma. E o que fazia com que a alma do salmista se entristecesse? A falta da presença de Deus na sua vida. Ou a falta de poder adorar a Deus, de ir ao templo. Por isso que a primeira lição que eu tiro a respeito do tema de hoje, ou da pregação de hoje, é que uma alma que se entristece, mas que busca a presença de Deus, tem suas forças renovadas. Vejam o versículo 1 e o versículo 2. Como ele busca ao Senhor? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E ele vem falando aqui, como a corça suspira por água. A corça, se vocês já viram aqueles documentários, né, da savana africana, dessas coisas, é aquele animal parecido com o cervo, o Bambi, né, é parecido, não é a mesma coisa. E o que eles fazem? Quando eles estão com muita sede no deserto, esses animais, eles arriscam muitas vezes a sua própria vida para poder tomar um pouco de água. Quem aqui já viu aquela clássica cena em que tem um jacaré ali na lama, no lamaçal, naquele pouquinho de água, mas ainda assim a corça se arrisca para beber um pouquinho daquela água porque ela está morrendo de sede? Essa é a figura, é a ilustração que o salmista traz a respeito da sede que ele tem por Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe o que isso nos ensina, queridos irmãos? Neste mundo moderno em que nós estamos inseridos, nesta geração em que nós estamos inseridos, como tem sido o nosso anseio pela presença de Deus? Oh, aleluia! Será que nós temos sede pela presença de Deus nas nossas vidas? Será que Deus tem sido a prioridade nas nossas vidas? Queridos irmãos, gerações anteriores de cristãos fizeram inúmeras coisas grandiosas, porque eles ansiavam a presença de Deus constante na vida deles. Nós cantamos um louvor aqui, que é o lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Será que nós temos buscado a glória de Deus? Será que nós estamos buscando a presença do Senhor nas nossas vidas? Será que os frutos dessa geração, tais como depressão, crises de medo, de ansiedade, não são, muitas delas, a falta da presença de Deus? Não é uma afirmação, é um questionamento, é uma reflexão. Será que essa sociedade busca muito as coisas digitais e se esquecem das coisas de Deus? Será que não estamos ligados com o mundo e desligados com Deus? Isso é algo que nós precisamos refletir nas nossas vidas, buscando a presença de Deus constantemente. A sua alma tem sede de Deus, queridos irmãos? Sede de Deus. Nós estamos em um deserto, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem sido mais falado em muitos lugares. E buscar a sua presença tem sido cada vez mais difícil. Mas nós temos essa oportunidade que está aberta para nós. Porque Jesus rasgou o véu. E nós podemos buscar a presença de Deus trancando a porta do nosso quarto, orando ao Senhor, abrindo a nossa Bíblia, lendo, buscando cada vez mais e mais. Alegria em estar na presença de Deus. Anseio por estar na presença de Deus. Como eu costumo brincar, será que nós contamos as horas para podermos estar na nossa casa orando a Deus? Será que nós contamos as horas para estarmos aqui com os irmãos na presença de Deus? Será que nós estamos alegres por estar aqui hoje? Os irmãos estão alegres? Estamos alegres porque temos a possibilidade de estarmos na presença de Deus e precisamos valorizar isso. Aí é lógico que muitos podem dizer, mas Deus está em todos os lugares. Realmente Deus está em todos os lugares. Mas vejam, por exemplo, em países, queridos irmãos, em que muitos não podem ter a oportunidade de ter uma igreja com portas abertas. Na Coreia do Norte, neste momento, eles não podem ter a alegria de estar com seus irmãos com uma Bíblia debaixo do braço ou com uma Bíblia aberta, podendo pesquisar, podendo orar. Essa semana eu vi uma notícia no qual um chinês, ele teve a sua vida completamente pesquisada. Sabe por quê, queridos irmãos? Aí vocês podem falar, porque ele roubou alguém, porque ele matou alguém, ele fez alguma coisa terrível. Ele baixou o aplicativo da Bíblia no celular dele. A alma daquele garoto lá, ou daquela pessoa lá, estava sedenta por Deus. E muitas vezes nós temos completo acesso e não damos o mesmo valor. Porque talvez as águas estão totalmente proporcionadas nas nossas vidas. Mas esse salmista aqui,
ele está longe de poder buscar ao Senhor. Ele não tinha como buscar a Deus, não tinha como se alimentar como os seus irmãos. E por isso que ele sofria de dia e de noite. De dia e de noite. Jesus está presente nas nossas vidas. E eu vou provar isso para vocês. Jesus quer somente que estejamos dispostos a procurá-lo dia após dia. E os sofrimentos que nós passamos, Jesus está em todos eles conosco. E aí entra a esperança que nós cristãos temos. A vida é difícil? É, mas é para todas as pessoas. Mas os cristãos têm algo diferente. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, eu estou ministrando aulas a respeito da história do cristianismo em uma outra igreja. E lendo o livro, lendo para preparar as aulas, nós vemos lá que os cristãos da igreja primitiva, o que eles sofriam? Eles sofriam ao serem mandados para as arenas, para serem mortos pelos leões e pelos gladiadores decapitados. Coisa terrível, coisa que nem dá para se pensar. Tudo de ruim, ser devorados pelos leões, crianças, adultos, porque eram cristãos. Mas sabe o que eles falavam? Eles tinham o seguinte pensamento. Vocês acham que eles tinham um pensamento de tristeza, de choro, de angústia? Eles tinham o seguinte pensamento: a gente vai sofrer nessa arena por meia hora no máximo, mas nada nos separa da glória do nosso Deus. Por um momento sofreremos, mas depois estaremos na eternidade com o nosso Deus. Sofremos nessa vida, queridos irmãos, sofremos. Até o reverendo Willis perguntou outro dia aqui na nossa classe de escola bíblica, qual é o triunfo da igreja, sendo que todos nós passamos pelas mesmas coisas que as pessoas do mundo. O triunfo da igreja é ter Cristo ao seu lado o tempo todo. Vamos abrir comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Na sua Bíblia vai aparecer talvez somente como Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 25. Sua vida está difícil, irmão. Satanás queria que tivesse ainda mais, e se possível ele destruiria a sua vida. Mas vejam o que segura da sua vida não ser completamente destruída por Satanás. O que é a doce presença de Deus nas nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Satanás queria estar destruindo, acabando com a sua vida. Mas Jesus é quem te protege, é quem te guarda. E nada pode acontecer além da permissão do nosso Deus. Essa ideia de que Satanás tem poder sobre as nossas vidas, essa ideia de que Satanás pode acabar conosco, é tudo mentira, é tudo balela. Vocês querem saber qual é a primeira mentira que eu descobri de Satanás? E ninguém quer saber, ninguém perguntou? Qual que é, pastor, a primeira mentira que você descobriu de Satanás? Primeira mentira, ele é completamente retratado como muito forte, muito poderoso nos filmes de terror. Mentira! Mentira! Nos filmes de terror, alguém é possuído. A pessoa vira a cabeça, a pessoa vira para trás, a pessoa pula, aí vai lá a pessoa e joga a Bíblia no demônio, e joga água benta no demônio, e joga isso no demônio, e isso e aquilo, e o demônio está pulando, o demônio pula prédio, o demônio escala a parede, parece o Homem-Aranha, o demônio tem todo o poder naquele filme. Quando eu abri a Bíblia,
e vi que até mesmo os demônios olhavam para Jesus e falavam: Senhor, nos envia aos porcos, Senhor, por favor. E Jesus falava para eles: calados, vá aos porcos, eu ordeno, eu mando. Na vida de Jó, Satanás foi a Deus e falou para ele: olha, o teu servo Jó só te serve porque o Senhor é bonzinho com ele. E Deus fala: tá bom, até certo ponto eu permito que você atue na vida de Jó. Essa é a nossa firme esperança do Evangelho. Isaías, capítulo 43. Abram comigo, irmãos. Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Do que temos que temer? Quais são os nossos medos, quais são os nossos anseios quando a palavra de Deus nos diz claramente que, ainda que você passe pelas águas, ainda que você passe pelos rios, você não morrerá afogado, porque eu sou contigo. Ainda que você chore, ainda que você se lamente dia e noite, eu sou contigo. A minha presença está com você em todos os momentos, ainda que você pense que eu não estou contigo, eu estou. Ainda que você pense que eu estou distante, eu estou perto. E nada é capaz de acabar com a sua vida, se não for a minha permissão. Essa é a esperança que nós temos na doce presença de Deus. Aqui, queridos irmãos, em Isaías, Deus está falando para o seu povo, possivelmente para o cativeiro babilônico, que é o segundo cativeiro. Tinha o cativeiro de Israel, que é o do salmista, e o cativeiro babilônico de Judá. Deus está falando com eles: ainda que vocês estejam no cativeiro, ainda que vocês sejam escravos nessa nação, eu farei vocês retornarem para a nação de vocês. Eu vou juntar vocês de todos os lugares da terra. Queridos, prestem atenção aqui em mim. Esses dias eu vi um vídeo espetacular na internet. E sabe qual era o vídeo? Vocês ouviram as notícias de que Israel estava sendo atacada por aquele grupo terrorista, o Hamas? Vocês ouviram essa notícia? O que aconteceu nesse vídeo? Passou um carro, igual aqui que nós temos aquele carro, 30 ovos por 10 reais, 30 ovos por 15, sabe aquele carro que tem um megafone em cima? Lá passou o mesmo carro nesse vídeo, só que estava cantando um louvor no qual a presença de Deus está conosco, Deus é o nosso ajudador. Começou um judeu a pular no meio da rua. Daqui a pouco ele começou a pegar outros que estavam passando e eles começaram a dançar em roda, porque é o costume da cultura deles. Daqui a pouco um ônibus parou, um ônibus normal, desceu um cara. Aí o cara que desceu do ônibus foi lá e começou a dançar também. Daqui a pouco umas 20 pessoas em roda, todo mundo dançando em roda, adorando a Deus, porque eles sabiam que mesmo que os ataques estivessem acontecendo contra a nação deles, a presença do Senhor os protegia de todo mal. Aleluia! Isso para a nação de Israel, mas e para nós cristãos? Nós não estamos debaixo da lei, irmãos. Nós estamos debaixo da graça. E eu já estou encerrando. Mateus 28, 20, um versículo conhecidíssimo,
do qual nós trazemos aqui muitas vezes, mas é porque ele tem todo o sentido, faz todo o sentido para as nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João capítulo 16, versículo 33, e nós encerramos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O que o Senhor Jesus Cristo diz aqui? Essas coisas vos tenho dito para que se apavorem? Essas coisas vos tenho dito para que tenham medo? Essas coisas vos tenho dito para que tenham desesperança, desânimo, tristeza, angústia, dor, sofrimento? Não. Paz em mim. No mundo, o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui? Tereis riquezas absurdas, dos quais vocês vão poder comprar tudo na vida de vocês e não vai ter dificuldade nenhuma. Vocês não terão doenças, não terão problemas, não terão nada. Passareis por aflições. Mas, o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui? Tenham tristeza, sejam desanimados, estejam cansados, sofram mesmo porque eu não estou nem aí com vocês? Não. Tende bom ânimo. Quem venceu? Porque, olha, tende bom ânimo, porque vocês são espetaculares. Olha, se eu saísse daqui e fosse aí para a terra, eu queria ser igual a vocês. Porque vocês são fantásticos, vocês são fortes, está tudo sobre vocês são maravilhosos. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele disse o quê? Eu venci o mundo. A nossa esperança está na presença dele nas nossas vidas. A nossa esperança não está no nosso esforço, no nosso trabalho, em como somos fortes, mas na presença de Jesus. Ele venceu o mundo. Ele carregou aquela cruz por mim, por você, por todos nós. E Ele é quem nos dá a vitória. Por isso que, voltando ao Salmo, nós precisamos ansiar pela presença de Jesus nas nossas vidas, dia após dia, cada vez mais. Amém?